Esta é, sem dúvida, uma das experiências mais assustadoras e inexplicáveis que já vivi. Antes, eu costumava trabalhar durante a noite como guarda de segurança no porto local. Geralmente, durante a noite, a área era quase deserta, exceto pela presença do oficial de segurança e alguns outros guardas, pois o porto abrangia uma vasta extensão, com um raio de quase 4 quilômetros. Na maioria das vezes, éramos 3 guardas de plantão. O local era grande e tinha vários postos de vigilância, mas o principal era o portão da frente, onde todos nós nos concentrávamos, já que não havia muita atividade em outros pontos durante a noite. Os guardas mais antigos, que trabalhavam ali há anos, costumavam brincar sobre o lugar ser assombrado, mencionando acidentes e mortes que ocorreram na área muito tempo atrás. Eu, sendo uma pessoa religiosa, acreditava em anjos e demônios, mas sempre achei que os veteranos estavam apenas tentando assustar os novatos. Eu trabalhava de 5 a 6 noites por semana e, nas primeiras semanas, nada de incomum aconteceu, exceto por alguns ruídos estranhos e objetos perdidos durante minhas rondas de patrulha. A descrição do cenário é importante. O posto é uma área vasta, ocasionalmente ocupada por grandes projetos de construção, o que resultava em trabalhadores passando noites lá. Para acomodá-los, havia uma academia no local, equipada com sauna, pesos e até mesmo uma quadra de raquebol. Durante nossas rondas de patrulha, ocasionalmente passávamos pela academia. Se você não está familiarizado, uma quadra de raquebol é semelhante a uma quadra de tênis, mas coberta, com paredes finas de gesso e portas de vidro espesso. Até então, nada extraordinário havia acontecido. Eu e um colega de trabalho, o Anthony, decidimos dar uma pausa na nossa rotina na academia e jogar algumas partidas de raquebol antes de voltarmos para o posto principal no portão da frente. Em uma dessas noites, por volta das 3h30 da manhã, optamos por fazer um treino completo em vez de nos divertirmos na quadra. O ambiente estava excepcionalmente silencioso, a ponto de conseguirmos ouvir o zumbido elétrico das luzes. Todos os aparelhos estavam desligados, exceto as luzes que permaneciam acesas. Após cerca de 10 a 20 minutos de exercícios, ouvimos um som alto. No início, pensamos que fosse nosso superior percorrendo o local, mas após verificar com ele pelo rádio, descobrimos que estava no portão da frente. Tentamos racionalizar o que poderia estar causando os barulhos nas paredes. Parecia vir da quadra do outro lado, mas descartamos a possibilidade do ar-condicionado, pois estava desligado. Os barulhos continuaram, um após o outro, e começamos a sentir um certo desconforto. Decidimos então nos aproximar da porta de vidro do outro lado da academia, de onde os barulhos pareciam estar vindo. Acendemos a lanterna e apontamos para a porta de vidro transparente. Foi então que vimos uma das bolas rolando lentamente dentro da quadra, mesmo sem ninguém presente. Isso significava que os sons altos eram as bolas sendo misteriosamente jogadas contra a parede, como se alguém estivesse lá dentro, embora ninguém fosse visível. Confusos e amedrontados, começamos a gritar e correr de volta para o portão da frente. Ao encontrar nosso superior, relatamos o que presenciamos, e sua expressão facial demonstrava estar tão alarmado quanto nós. Ele nos mostrou imagens das câmeras de segurança que capturaram figuras sombrias passando pelas áreas de escritório, e luzes acendendo e apagando misteriosamente. Até hoje, recordar essa experiência me faz arrepiar. Nunca havia enfrentado algo assim antes, e desde então, testemunhei outras atividades paranormais que me fizeram reconsiderar minha permanência no emprego.
O que ocorreu naquela noite ainda permanece um enigma para mim, se foi uma presença maligna ou o espírito de alguém que já habitou aquele local. Recentemente, passei por um divórcio bastante complicado. Durante os breves 2 anos em que estivemos juntos, minha ex e eu vivíamos constantes conflitos e discussões. Nossas noites eram pontuadas por brigas e insultos, o que resultou em várias reclamações de barulho e até mesmo um ultimato ameaçando nossa expulsão do prédio. Eventualmente, decidimos encerrar tudo, e ela ficou com a maior parte dos nossos pertences, pois a casa era de sua família, junto com a maioria dos objetos dentro dela. Eu fiquei apenas com minhas roupas, algumas fotos e meu cachorro, Ed. Na época, estava com poucos recursos financeiros, mas tive a sorte de contar com um amigo que me ofereceu abrigo pelo tempo que precisasse. Enquanto estava lá, comecei a procurar por um emprego que oferecesse uma remuneração melhor para poder reorganizar minha vida. Foi então que me deparei com uma vaga de guarda de segurança no campus da faculdade comunitária local. Ao chegar para a entrevista, descobri que se tratava de um emprego para o turno da noite. A princípio, hesitei um pouco em aceitar, mas minhas contas e dívidas acumuladas não esperariam. Decidi, então, aceitar a oportunidade, e comecei no turno da noite seguinte. O campus em si era considerável, com uma boa extensão e um número significativo de alunos. Composto por 14 prédios educacionais e auxiliares, o escritório de segurança ficava na entrada sul da faculdade, no segundo andar do estacionamento. Fui apresentado à descrição do meu trabalho pelos 2 guardas seniores, Charles e Daniel. Minha responsabilidade todas as noites era realizar 2 rondas pelo campus, verificando todos os prédios e monitorando as câmeras de segurança. Meu turno começava às 10 horas da noite e ia até às 6 da manhã, quando eu pegava o ônibus de volta para casa. O trabalho em si não era tão ruim. Acabei desenvolvendo uma relação de amizade com Charles e Daniel. Houve um período breve em que nossos turnos coincidiam, mas quando meus colegas saíam, era meia-noite para mim, e eu ficava sozinho no campus. É surreal como um lugar tão movimentado, cheio de alunos, pode esvaziar rapidamente e ficar silencioso quando o meu turno começa. Geralmente, alguns carros ainda permaneciam no estacionamento para os alunos que tinham aulas à noite, e ocasionalmente alguns instrutores e funcionários ficavam até mais tarde, mas eram casos raros. Resumindo, minha interação com outras pessoas além dos meus colegas de trabalho era praticamente inexistente. Às vezes, durante os intervalos ou entre as rondas, se o campus permanecesse silencioso, eu costumava ler um livro ou ouvir histórias assustadoras no meu celular. Depois de ouvir essas histórias, começava a me sentir um pouco inquieto por estar sozinho no campo após o anoitecer, mas acabei me acostumando. Isso ajudava a passar o tempo até eu começar meu próximo circuito. Normalmente, não encontrava nada fora do comum, exceto pelo ocasional objeto deixado para trás por algum aluno, que eu levava para o setor de achados e perdidos. Só precisava garantir que não houvesse mais ninguém por perto após o fechamento. Depois de retornar, verificava as imagens de segurança para garantir que não tivesse perdido nada importante. Recebia um pagamento decente a cada 2 semanas, e depois de algum tempo, consegui me mudar da casa do meu amigo e comprei um pequeno apartamento. Estava economizando para comprar um carro usado e sentia que minha sorte estava finalmente mudando. No entanto,
tive a experiência mais assustadora da minha vida. Fui deixado sozinho por volta da meia-noite, como de costume. O campus estava completamente deserto, especialmente porque era verão, e a noite estava bastante quente. Enquanto fazia meu primeiro circuito, voltei para o escritório de segurança depois de não encontrar nada de notável, e foi quando verifiquei o feed da câmera. Nada de anormal apareceu em nenhuma das telas, até que vi algo no estacionamento sul, perto do escritório. Embora a tela fosse pequena, pude ver o movimento de uma grande sombra em um dos postes de iluminação. Parecia grande demais para ser um pássaro ou outro animal. Decidi investigar, mas quando cheguei lá, não encontrei nada. Não havia sinais de presença humana, nenhum carro partindo, nenhum barulho. Examinei o restante do estacionamento, mas não consegui encontrar a origem da sombra. Fiquei frustrado com a ideia de que alguém poderia estar desperdiçando meu tempo. Nada mais aconteceu durante o resto da noite. Este incidente não ocorreu diretamente comigo, mas sim com um dos meus colegas de trabalho. No entanto, aconteceu durante o meu turno, o que me deixou receoso até mesmo em ir ao banheiro sozinho. Para contextualizar, o porto local abrange uma área de quase 3 quilômetros, e havia 3 guardas de vigilantes noturnos, incluindo eu. Estávamos todos no posto do portão da frente, que tinha o tamanho aproximado de um trailer e ficava separado do restante das instalações. Os escritórios e banheiros ficavam a uma curta distância a pé do nosso posto, em uma área bastante escura, já que não havia muita iluminação por perto. Por volta das 2 horas da manhã, o tenente saiu do posto para ir ao banheiro, que ficava bem no centro dos escritórios. Esses escritórios tinham uma atmosfera assustadora, pois foram construídos por volta da década de 1960, com tábuas de madeira no assoalho e nas paredes. Cerca de 8 minutos depois, eu e Anthony olhamos pela janela do posto e vimos nosso tenente correndo de volta para o local. A princípio, achamos engraçado devido à sua condição física, mas logo percebemos que algo estava errado. O tenente, que já nos havia falado sobre os supostos eventos paranormais no ambiente, estava visivelmente perturbado. Ele nos contou que estava usando o terceiro banheiro, ouviu a porta se abrir e assumiu que era um de nós. Porém, percebeu que não ouviu nenhum passo. Enquanto ouvia música, notou que a torneira de água fechou sozinha e, segundos depois, o secador de mãos também se desligou. Ele terminou rapidamente suas atividades e correu de volta ao posto, pois sabia que não era nenhum de nós lá dentro. A parte mais assustadora dessa história é que tanto a torneira quanto o secador são ativados por movimento, então algo deve tê-los acionado. Isso só aumentou o nosso desconforto em relação ao uso desses banheiros durante o turno da noite. O tenente estava claramente abalado, e o incidente só reforçou nossas preocupações e receios ao trabalhar naquele lugar assustador.